Olá, vamos falar aqui agora, né? Nosso bate-papo agora vai ser sobre a hierarquia. E o que é a hierarquia no pensamento sistêmico? Bert Hellinger, ele diz que aquele que veio antes tem prioridade no sistema. Então, quem são aqueles que vieram antes? Nossos pais vieram antes, né? Os pais vieram antes dos filhos. O casal, ele também vem antes dos filhos. E o que é esse casal veio antes dos filhos? Algumas mulheres, né, quando passam a ser mães, elas esquecem que antes da persona mãe veio o casal, né? Veio a entidade casal. E isso também acontece muito, né, em filhos que em algum momento precisou, né, exercer o papel de pais dos pais. E aqui na hierarquia ela fala que quem veio primeiro tem prioridade, né? E todos no sistema eles têm o seu lugar. E a gente dar esse lugar do outro de maior, né? A gente tá dando de volta a dignidade do outro dele se resolver, dele assumir o lugar dele, dele se resolver. Por exemplo, né? Eu, Dorothy, eu tenho diversos papéis nos diversos sistemas que eu transito, né? Então eu sou a filha, eu sou a irmã, eu sou a tia, eu sou a namorada, eu sou a neta, eu sou a sobrinha. Então, olhe quanta coisa, né, que eu sou. Olhe quanta coisa você é. E a gente tem que saber transitar por essas personas para que a gente não quebre a hierarquia. Aí, quando eu tô no meu lugar, eu tenho força para aquilo ali. Então, e quando eu estou ali no papel de filha, eu não quero interferir na decisão, nas escolhas dos meus pais, né? Então eu dou dignidade para eles. Você não querer hierarquicamente se colocar em um lugar de resolver o problema do outro. Então, respeitar essa hierarquia é entender que quem veio primeiro, ele sempre vai ter prioridade. Então, trazendo lá para o meu trabalho, né? Em algum momento eu precisei indicar algumas pessoas para ser supervisor de área, que a gente chama de responsável técnico. E aí, quando fez essa indicação, as pessoas elas continuaram, né? Se eles não se posicionaram enquanto responsável técnico daquela área, como supervisor daquela área, e os colegas funcionários ainda viam eles como colegas e não como supervisor. E continuavam se direcionando para mim enquanto diretor e não passava por eles, né, enquanto supervisores. Então não havia esse respeito da hierarquia. E aí eu comecei a perceber, né, no momento lá envolvida na situação, eu não vi isso. E chegou um momento que começou a haver muita confusão, muita coisa quebrando, muito funcionário se acidentando, tava acontecendo algumas dinâmicas estranhas lá dentro, né? E aí eu, para Dorothy, né? Tem alguma coisa errada aqui, vamos olhar para isso. E chamei algumas pessoas lá na sala e a gente fez uma constelação. Eu abri uma constelação para ver onde que ocorreu a desordem, né? Onde foi que ocorreu o desequilíbrio, em qual das leis estava esse desequilíbrio. E aí, quando a gente colocou lá um campo, né? Que as pessoas, quando eu coloquei representantes para as equipes, o representante que estava mais agoniado, né? Os representantes mais desconfortáveis eram exatamente os representantes das equipes que estavam acontecendo os problemas. E aí foi que a ficha toda me caiu de volta. E aí foi que eu restabeleci a ordem em partes, né? E aí eu comecei a me policiar mesmo, né? Em não receber o funcionário diretamente, né? Em eu mesmo dizer não e dizer venha através do seu supervisor.
Então, a gente restabelecer a ordem, a gente muda completamente a dinâmica daquilo que está acontecendo na nossa vida, né? As dinâmicas que vão acontecendo ali. Quando a gente percebe o que é, a gente consegue se posicionar de uma forma diferente frente àquele problema, frente àquela dificuldade. Então, não é que os problemas não vão mais acontecer na instituição, mas agora eu vejo de onde está vindo a desordem e eu consigo me posicionar diferente. Então, a gente pode começar olhando para essa hierarquia pelo nível mais básico, né? Que é mais básico e mais forte, que é pai e mãe. E a gente percebe muito no site terapêutico que honrar pai e mãe causa uma confusãozinha na cabeça das pessoas, né? Principalmente aqueles que foram entregues para adoção, por exemplo, né? Aqueles que foram entregues aos cuidados de uma outra pessoa, de um outro familiar. Aquela mãe que precisou sair para trabalhar e deixar o seu filho com a sua mãe, entende? Então, esse filho, ele não entende naquela idade, né, que mamãe precisava trabalhar. Então, o significado que fica ali na cabecinha daquela criança é o de abandono, de que ela foi realmente abandonada, e ela cresce com isso, e ela cria algumas coisas dinâmicas na vida dela para ela olhar para isso. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos ampliar um pouco, né, essa nossa visão do que é esse honrar pai e mãe. Na verdade, o ser humano, ele não vem dos pais, né? Ele vem por intermédio dos pais, né? Os pais são aqueles que nos dão a vida, né? E a vida, gente, ela vem de muito mais longe, né? Nós não sabemos, na verdade, onde é essa origem, onde é o ponto final desse muito mais longe. E alguns na religião chamam de Deus, mas quem é esse Deus, né? Quem é essa figura? O ser humano, ele funciona por figuras, ele funciona por imagens. E se a gente não tem uma representação da origem, né? A gente sente Deus, mas a gente não consegue dar uma característica, uma imagem, criar uma imagem específica dele. Cada um cria a sua, né? De acordo às suas bases religiosas. Então, para que a gente pode trabalhar com o que está mais perto da gente, né? Aquilo que a gente pode imaginar, aquilo que a gente pode tocar. E o que é que a gente pode imaginar? Pai e mãe. Então, a gente trabalha com aquilo que a gente tem mais próximo da gente e que, na verdade, são aqueles que nos deram a vida. E no fundo, quando a gente olha para pai e mãe, né, nós estamos olhando para aqueles que nos deram a vida. Né? Olha que lindo! E aí nós olhamos para essa origem. Quando a gente olha para pai e mãe, na verdade, a gente está olhando para a origem, né? Sem denominá-la. Né? Por isso que quando a gente pede na constelação que o filho se curve perante pai e mãe, né, e peçam a bênção de pai e mãe, se submetam àquela bênção, né, a essa corrente que vem lá de trás, essa bênção, na verdade, ela não vem daquela figura pai e da figura mãe, né, ela vem de longe, ela vem através dos pais e ela chega aqui, né, ela chega aqui até mim, até o filho. Então, quem toma a vida dessa forma, na verdade, está em harmonia com a sua origem, né? Está em harmonia com o seu Deus, né? Está de acordo com o seu lugar, né? Que foi através dos pais que os filhos vieram, né? E os filhos, eles conhecem essas possibilidades e limitações que eles têm, né? Ele tem que concordar mesmo com ambos, né? É como se você estivesse se submetendo a esse mundo tal como ele é, né? Sem julgamento, mais uma vez aqui, de certo ou errado. É como é. E se veio para mim, é porque eu precisava passar por aquele momento ali, né? Para ter uma evolução. Eu precisava passar por aquele momento ali, aquilo que me faltava, aquela experiência que me faltava, para eu passar para o próximo nível, né? Porque a gente não consegue chegar em um outro nível se a gente não resolveu ainda o básico da vida, né? Que é papai
e mamãe. Então, através desse pai e dessa mãe, a gente consegue perceber que nós vamos quebrando várias outras hierarquias. E a gente consegue quebra hierarquia, por exemplo, quando a gente nos esquece, né? Quando a gente nos exclui, nos deixa de lado, se coloca na posição de igualdade em relação aos outros membros da família, em relação aos outros membros do trabalho, da comunidade ou de qualquer sistema que a gente participe, que a gente se coloca ali para fazer. Então, vocês lembram lá da minha história, do meu pai, da minha mãe, de uma ex-noiva dele? Então, aquela história ali, ela não tinha só uma dinâmica de pertencimento, né? Ela também tinha uma quebra de dinâmica da hierarquia, além da exclusão, né, de pertencer, existe a exclusão hierárquica de que minha mãe, na verdade, ela não é a primeira, né? Ela é a segunda, ou terceira, ou quarta, ou sei lá qual. Então, assim, quando um homem e uma mulher, eles concluem um relacionamento e começam um outro, né? Quando eles encerram aquele relacionamento anterior, eles ficam com o sentimento de que aquela outra pessoa, ela não era a pessoa certa. E aí ela parte para um novo relacionamento e essa nova, né, esse sucessor, ele vem com essa sensação de que ele que é o certo, né, que ele que é a pessoa certa, que ela é que é a pessoa certa. E nisso aí a gente quebra a hierarquia, porque na verdade ela não existe aqui a questão certa e errada, né? Existe a hierarquia de primeiro e segundo. Olha que interessante isso. Então, qual é a solução? A solução é esse novo parceiro, esse novo sucessor, ele olhar para a primeira e dizer: você é a primeira, eu sou a segunda. Então, perceba que, mais uma vez, a questão aqui não é de melhor ou pior, né? De certo ou de errado. É como é e pronto, né? É tomar aquilo exatamente da forma que é. E que todas as pessoas que chegam até você, né, são as pessoas certas, né? Ela é a pessoa certa para aquele momento da sua vida. Ela foi a pessoa certa naquele momento que você precisava aprender aquilo ali, entende? Então, é a gente, mais uma vez, nos colocar no nosso lugar, né? Aquela historinha lá da mamãe, a mamãe não é a primeira, né? Ela não é a pessoa certa, ela é a segunda. Então é isso, meus amores. Eu vou colocar aqui no final, eu vou colocar um vídeo onde eu explico um exercício que vocês podem estar fazendo em casa sozinhos para vocês localizarem qual é o seu lugar. E você pode fazê-lo para saber qual é o seu lugar de filho, né? Então, você vai ver lá no exercício que eu faço para saber qual é o meu lugar de filha. Por que o lugar de filha? Porque às vezes nossas mães, elas tiveram algum processo de aborto, né? Que pode ter sido espontâneo e ela nem ficou sabendo, porque é muito natural algumas mulheres terem abortos e não perceber, porque está muito no iniciozinho. Mas aquele serzinho, ele existiu, né? Mesmo que por uma semana, mesmo que por um mês, ele existiu, então ele já é o primeiro, né? E aí, se vem um outro, o próximo é o segundo. E aí a gente percebe que a gente tem mais força na vida quando a gente tá nesse nosso lugar de segundo, de primeiro, de terceiro, seja lá do que for. Então, você pode fazer esse exercício para identificar qual o seu lugar de filho e tomar posse dele. E você pode estar fazendo também esse exercício para saber qual é o seu lugar de esposa, né? Qual é o seu lugar de namorada, qual é o seu lugar em qualquer área que você queira. Usa aí sua criatividade, né? Para ver o que é que você precisa saber. Já passei esse exercício, algumas pessoas fizeram e assim foi fantástico o resultado. Então aproveitem e façam e me contem lá nos comentários, pode ser nos comentários no YouTube, pode ser lá no Instagram, pode ser quem tem meu WhatsApp via WhatsApp, usa a criatividade, mas fala comigo, me conta que eu quero saber, tá bom? Beijo no coração de vocês. Então vamos lá, vou fazer aqui
e vocês em casa repetem também, tá bom? Você vai ficar em pé. E primeiro você vai calibrar o seu corpo. Então primeiro você calibra o seu corpo, tá bom? Eu já sei qual é o meu sim, qual é o meu não, mas aí você em casa precisa também saber qual é o seu sim, qual é o seu não. Então vamos lá. Sim, 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 sim. Então perceba que eu fechei meus olhos, falei sim por alguns minutos e meu corpo automaticamente foi para frente, levemente para frente. Então o meu sim é para frente. Né? Vamos ver qual que é o meu não. Não, 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 não. Então vocês percebem que meu corpo foi levemente para trás. Então o meu não é para trás e o meu sim é para frente. O de vocês pode ser diferente, gente. Por isso que precisa fazer essa calibração. Às vezes o seu corpo, o seu sim é para frente, às vezes o seu sim é para trás. Às vezes o seu não é que é para frente, às vezes é para um lado ou para o outro. Então é legal que você primeiro calibre para você saber qual é o sim e o não do seu corpo. Porque o seu corpo conversa contigo, viu? A gente que não percebe muitas vezes e não ouve ele. Então vamos lá. Eu sou a terceira filha. Eu sou a terceira filha. Eu sou a terceira filha. Então, perceberam que meu corpo foi para trás. E realmente eu não sou a terceira filha. Eu sou a segunda filha. Eu sou a segunda. Eu sou a segunda. Eu sou a segunda. Perceberam que meu corpo foi um pouquinho para trás? Então, realmente pode demorar um pouco, vocês ficam repetindo isso. Eu sou a primeira. Eu sou a primeira. Eu sou. E eu senti que meu corpo foi para frente. Então é isso que vocês vão estar fazendo